Olá, gente! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do PET Engenharia Química UFPR. Hoje começaremos mais uma série que visa facilitar a sua vida no início da engenharia. Falaremos sobre cálculo 1. O tema do nosso primeiro vídeo é limites. Vamos lá? Para entendermos o que é limite, tomemos como exemplo a função f de x igual a x² menos x mais 2. O limite de f de x, quando x tende a 2, pode ser feito substituindo x por 2 nessa equação. Logo, teremos que o limite de f de x nessa situação tende a 4. Faremos agora uma análise desta função realizando uma aproximação de x igual a 2 pela esquerda e pela direita. A tabela a seguir vai mostrar o que acontece quando realizamos tal operação, sendo que os valores à esquerda representam a aproximação feita pela esquerda de x e os da direita representam a aproximação pela direita de x. Como vocês podem ver, quando x igual a 1,999, o nosso f de x vai ser igual a 3,997001. E quando o nosso x é igual a 2,001, o nosso f de x vai ser igual a 4,003001. Então, ambos os valores são muito próximos de 4. Para entendermos melhor isso, a seguir a gente mostra um gráfico ilustrativo, em que pode-se observar que quanto mais nos aproximamos de x igual a 2, mais a gente se aproxima de y igual a 4. Dessa forma, podemos ter uma definição mais formal sobre o limite escrito da seguinte maneira. O limite de f de x, quando x tende ao a, vai ser igual a L. Agora vamos estudar algumas propriedades para cálculos de limite. A primeira delas é quando queremos saber o limite para a soma ou subtração de duas ou mais funções. Então, quando queremos saber, por exemplo, o limite de f de x mais ou menos de g de x para x tendendo a, podemos fazer que isto é igual ao limite de f de x para x tendendo a, mais ou menos o limite de g de x para x tendendo a. A segunda propriedade é quando queremos saber o limite para quando temos uma função multiplicando outra função. Então, por exemplo, limite de f de x vezes g de x para x tendendo a A vai ser igual ao limite de f de x para x tendendo a A multiplicado pelo limite de g de x para x tendendo a A. A terceira propriedade é quando queremos saber o limite de uma constante multiplicando uma função. Então, se queremos saber o limite de k vezes f de x para x tendendo a A, faremos que isso é igual a k vezes o limite de f de x para x tendendo a A, sendo k um número real. A quarta propriedade é quando queremos saber o limite de uma função dividida por outra função. Então, se queremos saber o limite de f de x sobre g de x para x tendendo a A, podemos fazer isto igual ao limite de f de x para x tendendo a A, dividido pelo limite de g de x para x tendendo a A, sendo que o limite de g de x para x tendendo a A tem que ser diferente de zero. Sabendo de todas essas propriedades, temos que saber também que existem alguns tipos de limites que são de extrema importância para os estudos pertinentes ao assunto. Assim, a seguir estudaremos alguns desses tipos de limite. Agora nós vamos ver os limites indeterminados, e para isso vamos ao seguinte exemplo. O limite de x menos 2 dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 menos a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, sendo que x tende a 2, a gente vai resolver primeiro ele, da mesma forma que a gente resolveu o exercício anterior, substituindo o nosso x pelo 2. E fazendo isso, nós vamos chegar à conclusão que a nossa conta vai dar 0 sobre 0. Isso é uma indeterminação, mas mantenha calma, não é o fim do mundo. As indeterminações ocorrem quando chegamos a resultados assim: 0 sobre 0, 0 elevado a 0, 1 elevado ao infinito, infinito elevado a 0. Quando temos infinito dividido por infinito, infinito menos infinito e 0 multiplicado por infinito.
Para resolvermos indeterminações, a gente tem que mexer na função do limite para achar algum tipo de solução algébrica. E para isso a gente tem algumas dicas de resolução. O primeiro método é racionalizando. Esse método é utilizado quando no numerador ou no denominador a gente tem uma raiz e por isso a estratégia é racionalizar o termo que contém a raiz. Então, por exemplo, a gente quer saber qual é o limite de x menos 2 dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 menos a raiz quadrada de 2x menos 1 com x tendendo a 2. Se a gente for fazer no método normal, substituindo x por 2, a gente vai chegar numa indeterminação que é 0 sobre 0. Então, a nossa solução é racionalizar o denominador invertendo o sinal. Então, a gente vai multiplicar tanto no numerador quanto no denominador, nessa equação, por raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 mais raiz quadrada de 2x menos 1. E fazendo as contas, a gente vai chegar que o limite para raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 mais raiz quadrada de 2x menos 1 sobre x, o nosso x tendendo a 2, vai ser igual a raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 3 dividido por 2 e vamos chegar à raiz quadrada de 3. Então, o nosso limite para x tendendo a 2 naquela equação vai ser igual a raiz quadrada de 3. O segundo método é realizarmos uma divisão entre polinômios quando x tende a mais ou menos infinito. E para isso, a gente vai dividir todos os termos pelo x de maior grau e todos os termos com x no denominador, eles vão ser iguais a zero. Então, por exemplo, queremos saber o limite de x ao quadrado menos 2x mais 3 dividido por x ao quadrado mais 3x mais 7 quando x tende ao infinito. A nossa solução vai ser dividir tanto o numerador quanto o denominador por x ao quadrado. Dessa forma, a nossa equação ficará como 1 menos 2 sobre x mais 3 sobre x ao quadrado dividido por 1 mais 3 sobre x mais 7 sobre x ao quadrado. E todos os termos com x, eles vão ser iguais a zero. Então, vamos chegar à conclusão que o limite vai ser igual a 1. Então, nosso limite para x tendendo ao infinito vai ser igual a 1. O nosso terceiro método é quando a gente faz uma divisão de um polinômio de x tendendo a por x menos a. E a gente vai ter dois polinômios a como raiz. A gente realiza esse método quando temos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. E é interessante vocês se lembrarem como realizar divisão polinomial como método de Brio-Ruffini. Vamos a um exemplo. Queremos saber o limite de x ao quadrado menos 2x menos 3 sobre x ao quadrado mais 3x mais 2, com x tendendo a menos 1. A nossa solução vai ser dividir tanto o numerador quanto o denominador por x mais 1. E dessa forma, chegaremos a uma equação igual a x menos 3 dividido por x mais 2. E substituindo nosso x por menos 1, teremos menos 1 menos 3, menos 4, dividido por menos 1 mais 2, 1. Então, teremos que o nosso limite vai ser igual a menos 4 quando x tende a menos 1. O nosso quarto e último método é a substituição de termos repetidos. Ela acontece quando temos uma expressão aparecendo em várias partes e chamamos essa expressão de outra variável e mudamos o seu limite. Vamos ver um exemplo para visualizar melhor. Quando queremos saber o limite de uma expressão como raiz quadrada de x ao quadrado menos 1, mais cosseno de x ao quadrado menos 1, dividido por 2 mais x ao quadrado menos 1 quando x tende a menos 1. Como vocês podem ver, x ao quadrado menos 1 é uma expressão que ela aparece em várias partes da nossa equação. Então, a gente pode chamar essa expressão de u. Então, x ao quadrado menos 1 é igual a u. E como o x tende a menos 1, a gente substitui o x por menos 1 e vamos ter que o nosso u vai tender a zero. Então, a gente vai pegar a equação original, substituir por u e também mudar o nosso limite. Então, nosso limite de raiz quadrada de u mais cosseno de u, dividido por 2 mais u, quando u tende a zero, vai ser igual a 0 mais 1 dividido por 2 mais 0. Então, a gente substitui o nosso u por 0. Então, a gente vai ter que o nosso limite vai ser de 1 sobre 2, quando u tende a zero.
É importante ressaltar que podem haver casos em que vai haver misturas desses casos, sendo necessário utilizá-los na mesma questão. Agora a gente vai partir para um próximo tema, que são os limites laterais. Bem, os limites laterais, eles são usados quando queremos ver se determinado limite existe. Eles são dados da seguinte forma: o limite lateral esquerdo é o limite de f de x para x tendendo a menos. E o limite lateral direito é o limite de f de x quando x tende a mais. E o que a gente tira disso? Bem, o limite de f de x quando x tende a, ele existe se e somente se os limites laterais são iguais. Ou seja, se o limite lateral direito for igual ao limite lateral esquerdo, então o limite de f de x vai existir e vai ser igual ao limite lateral esquerdo e o limite lateral direito. Isso quer dizer que a gente tem uma função contínua. Caso os limites laterais no ponto A sejam diferentes, então o limite nesse ponto A ele não vai existir. Por exemplo, temos aqui uma função em que se x for menor ou igual a menos 2, a gente tem que a função é x ao quadrado menos 1, e se x for maior que menos 2, f de x vai ser igual a 2x mais 7. Então, para a gente saber se existe um limite para x tendendo a menos 2, a gente vai fazer os limites laterais da direita e da esquerda. Primeiro, da direita. Quando o limite tende pela direita, a gente vai ter a função f de x igual a 2x mais 7. E ao aplicar o limite, quando x tende a menos 2, a gente vai substituir menos 2 na equação. Então, 2 multiplicado por menos 2 mais 7 vai ser igual a 3. Então, o limite lateral direito vai ser igual a 3. E agora a gente pode fazer o limite lateral esquerdo, que vai ser dado pela função f de x igual a x ao quadrado menos 1. E aplicando o limite, a gente substitui menos 2, então vai ser menos 2 ao quadrado menos 1, isso vai ser igual a 3. Então, como vocês podem observar, tanto o limite lateral esquerdo quanto o limite lateral direito, eles são iguais a 3. E então, pela existência do limite, tem-se que o limite de f de x quando x tende a menos 2 vai ser igual a 3. Agora vamos falar do teorema do confronto. A mensagem desse teorema é que se uma função está no meio de outras duas funções que têm o mesmo limite, então obrigatoriamente a função que está no meio ela vai ter o mesmo limite dessas outras duas. Daí este teorema, que também é chamado de teorema do sanduíche. Então, por exemplo, a gente pode ver aqui no gráfico três funções. F de x, que é menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a h de x. A gente tem ali num determinado ponto, quando x tende a c, que o limite de f de x é igual ao limite de h de x, que é igual a L. Então, pelo teorema do confronto, a gente tem que o limite de g de x, quando x tende a c, também vai ser igual a L. Então, por exemplo, vamos usar um exemplo. A gente tem uma função definida que para todo x diferente de 1, a gente vai ter que menos x ao quadrado mais 3x vai ser menor ou igual a f de x, que vai ser menor ou igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Calculando o limite de f de x para x tendendo a 1, a gente faz como? A gente calcula primeiro o limite da primeira função, que é menos x ao quadrado mais 3x, então a gente substitui o x por 1 e a gente vai ter que o limite vai ser igual a 2. E depois a gente faz o limite para outra função, que é x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Aí a gente pode dividir, né, x ao quadrado menos 1 por x menos 1, isso vai dar x mais 1, aí a gente substitui o nosso x por 1 e vai ficar 1 mais 1 igual a 2. E teremos que, pelo teorema do confronto, o nosso limite de f de x para x tendendo a 1 vai ser igual a 2. Uma dica bem importante é que isso geralmente aparece com funções de seno ou cosseno, então fique atenta e atento. Agora a gente tem uma dica bem especial, que é o limite fundamental.
Esse é bem importante saber porque ele é fixo. E como que é esse limite fundamental? Quando a gente quer saber o limite de seno de x sobre x para x tendendo a zero, a gente já sabe que esse limite vai ser igual a 1. É só isso, e é sempre bom deixar explícito na prova que você identificou essa função como limite fundamental e você pode aplicar o resultado direto. Agora chegamos na última parte do nosso vídeo de limites, que é o teorema do valor intermediário. Esse teorema afirma que se g é uma função contínua sobre o intervalo AB e se n é qualquer valor entre g de A e g de B, onde g de A e g de B não são iguais, então existe um valor c no intervalo aberto AB, tal que o g de c seja igual a n. Ou outra explicação um pouco mais simples é que se uma função contínua troca de sinal num certo intervalo, ela tem ao menos uma raiz real nesse mesmo intervalo. Então, para que serve isso? Você pode mostrar na questão da sua prova que a função tem pelo menos uma raiz ali naquele intervalo, como vocês podem ver nesse gráfico. Então, a gente tem uma parte que o f de x é maior que zero e outra parte que o f de x é menor que zero. Então, a gente tem pelo menos uma raiz nessa função. Então, galera, esse foi o nosso vídeo sobre limites. Esperamos que vocês tenham gostado e que ele possa ter ajudado um pouquinho no entendimento de cálculo 1. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo com suas amigas e seus amigos. E caso ainda não tenham se inscrito no canal, se inscrevam aqui embaixo e ativem o sininho para não perderem nada. O PET aqui é o FPR, agradece essa atenção.